Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa reunião da noite, começando pela divulgação dos estudos da nossa casa. Terça-feira nós temos o estudo, o ESG, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita, iniciando às 19 horas. Quinta-feira, de 19 às 20 horas, nós temos o Livro dos Espíritos, o estudo do Livro dos Espíritos, e de 20 às 21 horas nós temos o estudo da mediunidade. Aos sábados, a partir de 10h30, logo após a nossa reunião pública, nós temos a nossa segunda turma de ESG. Então, estão todos convidados a estarem aqui conosco, participando dos estudos. Hoje nós teremos aqui na nossa casa a nossa irmã Jane falando sobre ricos e pobres. Nós teríamos o palestrante Gutenberg Pascoal, né? Mas ele, por questões pessoais, não pôde estar presente. Então, Jane está substituindo, estará falando sobre ricos e pobres. No próximo sábado, teremos Guilherme Machado, falando sobre o precursor do cristianismo. E na próxima terça-feira, dia 15, nossa irmã Enir, falando sobre Maria de Magdala. Lembrando que o tema central do mês de outubro é Ensinos de Jesus. Então, vamos fazer a leitura da página. É a lição 164 do livro Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição intitulada Diante de Deus. Pai Nosso, Jesus, Mateus, capítulo 6, versículo 9. Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Não indaga em torno da natureza do eterno. Não pergunta onde mora. Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento, dirige-se ao Supremo Senhor, na posição de filho amoroso e confiante. O Mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Quando orares, procura a câmara secreta da consciência e confia-te a Deus como nosso Pai Celestial. Sê sincero e fiel. Na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos lealmente. Não perguntes se Deus é um foco gerador de mundos ou se é uma força irradiando vidas. Não possuímos ainda a inteligência suscetível de refletir-lhe a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir-lhe o amor. Procuremos, assim, nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, nos escutará. Graças a Deus. Então, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus e a Deus, nosso Pai, rogando, Senhor, a sua presença entre nós, através da sua paz, do seu amor, do seu equilíbrio, que possamos estar atentos à mensagem da noite trazida pela nossa irmã Jane, que
ela possa ser intuída pela espiritualidade amiga, para que possamos entender, refletir e, acima de tudo, Senhor, trazer para a nossa vivência diária. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, depois de todas as tribulações, depois de todas as nossas atividades diárias, que possamos, Senhor, estar bem atentos, estar realmente com os corações e pensamentos voltados para as atividades da noite de hoje. Que nossos amigos internautas possam estar acompanhando também e sentindo essas mesmas vibrações, essa mesma ambiência de paz que aqui nos envolve nesse instante. Ampara nossos irmãos trabalhadores da espiritualidade amiga, do corpo físico, do plano físico, que todos, Senhor, possamos estar recebendo as suas vibrações nesse instante, de bom ânimo e com os pensamentos voltados para a mensagem. Obrigada mais uma vez pela oportunidade e que possamos dar por iniciada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, Senhor. Graças a Deus. Então, nós convidamos a Jane para estar aqui conosco. Boa noite a todos. Boa noite. Então, que possamos aproveitar a mensagem. Nós temos trabalhado sobre ensinos de Jesus nesse tempo, nesses meses. Começamos agora em outubro, vamos até dezembro com esse tema. Já indo nos preparando, porque toda vez que nós adentramos uma casa como essa, uma casa religiosa, os ensinos de Jesus, especialmente no nosso caso, já possam virar a nossa prática, para onde nós precisamos voltar, direcionar as nossas atenções. E eu fui buscar um tema, o tema que o Guto traria seria sobre relações afetuosas com Jesus, mas é um tema dele, que eu não vou poder tratar hoje, mas eu selecionei um tema que está nesse livro, Nas Pegadas do Mestre, que é um livro que nós também temos estudado algumas vezes aqui na casa. Estudamos nesse entorno do Mestre. No ano passado, mês de dezembro, foi esse aqui que nós estudamos. São livros da coleção do Pedro de Camargo, que usa o pseudônimo de Vinícius. Então, também traz muitas questões a serem analisadas e aprendidas por nós. Nessa de hoje, que fala de pobres e ricos, achei uma coisa interessante, como nós demoramos, às vezes, a perceber. Esse meu livro já é amarelinho, já tem um tempão que eu, inclusive, ganhei da Estela Lápis a coleção toda. Mas só ontem, assim, num lapso, que eu estava fazendo uma outra coisa, quando eu virei assim, que eu percebi algo que vocês certamente já viram de cara na capa desse livro. E que só ontem, assim, falei, gente, eu nunca tinha percebido como era a estrutura da capa desse livro, do desenho que ele tem ali. Que desenho é aquele ali? Esse aqui, ó, esse contorno ali. Gente, é uma pegada, a marca de um pé. Eu falei, como pode isso? Uma coisa óbvia, das pegadas do mestre, e eu só ontem percebi que ali era a impressão de uma pegada. E eu gosto de ver as coisas, ver os desenhos, eu gosto de tentar analisar as imagens também. Falei, gente, nunca tinha visto há tanto tempo que ali uma pegada e é discreta, Ela é discreta, não me chamou a atenção logo no primeiro momento. Então, nessa página, Vinícius começa colocando essa parte que está no Evangelho. E olhando Jesus para seus discípulos, disse:
Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome e chorais, porque sereis fartos e vós rireis. Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes vossa consolação. Ai de vós, os que agora estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Se nós formos olhar simplesmente essa passagem sem grandes reflexões, podemos pensar assim: nossa, Deus está sendo meio injusto nessa passagem, está condenando assim de cara os ricos. Ainda tem aquela outra passagem que fala, né, que é mais fácil um camelo passar por uma fenda de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Se nós simplesmente ficarmos nessas interpretações assim, mais rasteiras, podemos pensar que Deus não é Deus, né? Porque se Deus não é soberanamente justo e bom, já não é Deus, já perde um de seus atributos, já não é Deus. Então, como podemos melhorar o entendimento, a interpretação dessa passagem, quando fala de pobres e de ricos? Aí, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá do capítulo 16, no item 8, vem falando sobre a desigualdade das riquezas, que é algo que a gente, né, observa o tempo todo. Um trechinho do que fala no item. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver, desde que se considere apenas a vida atual. Então, começa por aí. Aliás, qualquer situação que a gente for tentar resolver apenas observando a vida atual, ela já fica por si só incompleta, já fica por si só mal interpretada. E a desigualdade das riquezas é também um desses itens, que se nós só observarmos a vida presente, não tem como fazer uma boa interpretação. Então, ali fala alguns desses motivos. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sábios, nem sóbrios e previdentes para conservar. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente. Então, se fosse repartir a riqueza igualmente por todos, seria uma parcela mínima e insuficiente para cada um. Então, com isso, teríamos graves prejuízos ao progresso do mundo, né? Cada um tendo ali um pouquinho só dessa riqueza, mas igualmente todos. E mais, como nós não estamos todos no mesmo patamar de evolução, no dia seguinte ou na hora seguinte, aquele que recebeu riqueza igual já a transformaria. Alguns já aumentaria e outros já diminuiria ou até eliminaria no momento seguinte. Porque somos espíritos em estágios de evolução diferenciados, formas diferentes de ver e de viver. Então, inclusive, a questão da riqueza não teria como ser todo o tempo igualmente. Sem contar que cada um tendo uma pequena parcela, aquela pequena parcela não daria para impulsionar as grandes ações, as grandes empresas, os grandes projetos que são necessários para alavancar o progresso do mundo e o progresso daqueles que convivem no mundo. Então, lá no Evangelho vem explicando isso muito direitinho, depois a gente pode passar lá, que vai ficar só a termo da gente saber onde a gente vai encontrar. E no Livro dos Espíritos, quando fala sobre as provas da riqueza e da miséria, eu separei 3 questões. A 814 pergunta assim: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e a outros a miséria? Então, por que Deus fez isso? Para alguns, riqueza e poder, para outros, miséria. E a gente ali, na pergunta, já estamos colocando isso na conta de Deus. Resposta dos Espíritos: para experimentá-los de modos diferentes. Pode ver que não aparece nem mais nem menos. Diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que delas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, quer dizer, quando estamos na erraticidade, que é aquele período entre uma encarnação e outra, escolhemos essas provas, inclusive a da riqueza ou da pobreza,
de acordo com as aprendizagens que nós, como espíritos, precisamos fazer. Porque tem aprendizagem que só estando na prova da miséria, da pobreza, que eu vou adquirir. E outra só estando na prova da riqueza, que eu vou ter capacidade de aprender a lidar com aquela situação ali. Então, os espíritos dizem que nós, apesar de termos escolhido muitas vezes no plano espiritual, a maioria de nós fracassa, sucumbe aqui na prova, tanto numa quanto noutra. Aí continua Kardec. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria ou da riqueza? Qual que é mais terrível, gente? Qual prova é mais terrível de passar? A da riqueza ou a da miséria? Acho que é da riqueza? Eles respondem assim, são tanto uma quanto outra. As duas são desafiadoras, são provas, né? São provas, são situações difíceis. Oi? Pode trazer revolta, pode trazer, né, coisa contra Deus. A miséria provoca queixas contra a providência. A riqueza incita a todos os excessos. Então, na prova da pobreza, nós podemos, né, ficar revoltados, como a Patrícia falou, e aí maldizermos o Criador, né, nos acharmos aí até fora desse amor divino. E quando estamos na prova da riqueza, aí, né, o orgulho, a vaidade, a ganância, todas essas questões que nós trazemos em nós para serem superadas, podem ser aumentadas. Podemos ficar muito mais vaidosos, né? E perdemos também a oportunidade de aprender. Aí mais umazinha, tem outras lá para depois vocês leem todas. Estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Ok, o rico tem mais tentações, mas na verdade são tentações diferenciadas. Será? Mas ele também não tem ao mesmo tempo mais meios de praticar o bem, que afinal de contas essa é a meta, praticar o bem. Resposta. Mas é justamente o que nem sempre faz. Né? Tem sim, tem mais meios de praticar o bem, mas justamente é o que a maioria das vezes ele não faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si. Então, tem umas questões bem interessantes para a gente aprofundar esse assunto. Então, realmente, quando estamos na prova da riqueza, temos mais recursos materiais, financeiros para praticar o bem, né, para alavancar o nosso progresso, o progresso da sociedade, para fazermos, né, como se fala comumente, a diferença onde nós estamos. Mas, e aquela chaga contra a qual nós precisamos investir para transformar? Incita muito o orgulho, incita muito a vaidade. Então, quer dizer, nós estamos lá no Livro dos Espíritos e no Evangelho para aprofundar um pouquinho mais o tema, mas é mais apenas como dicas para que em casa a gente possa aprofundar. Aí, voltando aqui para o livro Nas Pegadas do Mestre, Pedro de Camargo fala: se sois pobres, fazei jus àquelas promessas de bem-aventurança, suportando a vossa pobreza com resignação e calma, aproveitando a situação em que vos encontrais para esmagar vosso orgulho e adoçar vosso caráter. Então, se nesse momento a prova, né, da pobreza, é preciso sermos, né, fazermos jus àqueles bem-aventurados, os pobres, né? Os pobres em espírito. Então, se a pobreza material, precisamos, né, fazer jus, fazer valer aquelas promessas das bem-aventuranças, suportando com resignação e com calma, que também não é nada fácil. O tempo todo aqui nós não poderemos falar de facilidade. Nós não viemos aqui para passar facilidade. Pois se o Mestre é Jesus, e se nos reportarmos um pouquinho a história do Mestre Jesus quando esteve no planeta, a gente vai ficar até envergonhado se desejar para nós uma vida de facilidade. E olha que Jesus não tinha o que expiar e nem tinha provas a passar, né? Jesus estava aqui na missão do governador planetário, né, vindo mais próximo de nós para nos ajudar aí nessa aprendizagem. Então, lembrando o Mestre Jesus, não dá para a gente esperar facilidade.
Se a prova nesse momento é essa, precisamos agir aí com resignação e com calma e aproveitar, né, para esmagar o orgulho e adoçar o caráter. E quantas vezes fazemos exatamente o contrário? Porque nós ainda confundimos também pobreza com humildade. A gente vê a pessoa, né, muito pobrezinha e pensa assim, nossa, que pessoa humilde. Não, são coisas diferentes. Nossa, que pessoa pobre, né? Que pessoa que está passando uma situação miserável, ok. Mas isso não está atrelado à humildade. Porque às vezes a gente vai ouvir aquela pessoa, nossa, ela vem com um rompante de tanto orgulho, de tanta revolta, assim, que nossa, realmente, de humildade ali passou longe. A pobreza, sim, mas a humildade é um outro momento. Então, na prova da pobreza, da miséria, é momento de nós trabalharmos essa humildade, porque estamos aqui numa escola. O planeta Terra é uma grande escola, além dos outros atributos que ele tem, né? É uma grande escola. E a lição, naquele momento, é essa. Se sois ricos, fugir das consequências daquela sentença. Né? Aquela sentença de que é mais fácil um camelo passar, né, um paraco de uma agulha do que um rico chegar ao reino dos céus. Né? Elevando o vosso ideal acima das coisas mundanas. Não vos contenteis com a posse da fortuna, porque, do contrário, já tereis recebido vossa consolação. Procurai possuir certa casta de riqueza que o ladrão não rouba, a traça não rói e a morte não arrebata. Aproveitai os meios de que ora dispondes para exercer a beneficência. Afrouxai os cordões de vossa bolsa, combatei o egoísmo, ele é o vosso maior inimigo, instigando-vos a aumentar a vossa fortuna na terra, está cavando vossa ruína no além. A gente também não pode esquecer a questão da continuidade da vida no plano espiritual. Nós não podemos esquecer que estamos aqui numa passagem, uma experiência, né, que por mais longa que ela seja, e hoje tem sido cada vez mais longa, ela ainda é curtíssima em relação à eternidade, em relação ao que nós precisamos aprender. Então, possui bens materiais, né? De novo, lá, cuidado com o orgulho, né? Quando fala assim, afrouxar os laços da bolsa, veja o que a sua condição material pode fazer em auxílio dos outros que têm uma condição menor. Então, ele orienta para que a gente possa abrir os olhos, prestar atenção nessas oportunidades que nos chegam através da prova da riqueza. Pode ver que o termo é o mesmo, prova da miséria, prova da riqueza. O encontro aí é questão de prova. Quando a gente faz uma prova, a gente vai ser testado, não é isso? Estamos diante de uma prova, a gente estudou, a gente se preparou, teve aulas antes e chega o momento de provar se aprendeu ou se não aprendeu. Se aprendeu, ótimo, né? Tira nota boa e segue. Se não aprendeu, haverá outras chances. E alguma dessas chances é repetir aquela mesma experiência. É assim que vai acontecendo na vida. Então, aqui Pedro de Camargo fala ainda é do livro Nas Pegadas do Mestre. Pobres, sede humildes e pacientes, sem baixezas nem vilanias, né? Sem baixezas, sem vilanias. Ricos, sede caritativos e bondosos, sem ostentações nem vaidades. Tudo coisa simples, não é? Tudo coisa fácil. Você ser rico e não ostentar, não ficar vaidoso, né? Você ser pobre e não se revoltar. Não, fácil nenhuma. Agora, para ricos e pobres, ó. Pobres e ricos. Lembrai-vos de que a pobreza e riqueza são cadinhos, né? Aquela vasilha bem resistente que é colocada num forno assim de altíssima temperatura para derreter metais, né? Aquela vasilha, o cadinho. Então tá ali, pobres e ricos, lembrai-vos de que pobreza e riqueza são cadinhos por onde a providência faz passar os espíritos para os purificar e fazê-los ao mesmo tempo conhecerem-se a si próprios. Então é na hora ali, né, do vamos ver, como se fala comumente, que a gente vai começar a se conhecer, né? Não, mas puxa, se eu ganhasse na loteria, se eu ficasse rico, eu ia ajudar a humildade e caridade. Não ia ter mais cota para nada.
A gente ia fazer tudo à vista, eu ia bancar tudo. Será? Será que quando eu estiver rica de verdade, eu vou me lembrar de humildade e caridade? Pode ser que sim, pode ser que não. Ou então, às vezes, né, no plano espiritual, a gente tem nos livros de André Luiz, especialmente alguns casos assim, que a pessoa, na hora de escolher as provas, escolhe um monte de coisa. Não, porque eu quero ser miserável, eu quero isso, quero aquilo. Calma, não. Não dá para você levar toda essa carga numa experiência só, porque é fracasso certo. E ninguém chega aqui para fracassar. Quando a gente chega no plano físico, o mais difícil que sejam as provas, é porque nós podemos superar, nós podemos tirar uma boa nota e podemos seguir. Então, também precisamos ter isso em mente, que nós não estamos aqui para sermos nem castigados e nem perdermos a oportunidade, estamos aqui. Então, por isso que ali, nesse livro, Vinícius vem falando, fala Vinícius Pedro de Camargo, porque Vinícius é o pseudônimo que o Pedro de Camargo, o escritor, usa nessa coleção. Tá? Então, tem ali tarefinhas, né? Para quando estamos numa ou noutra experiência. E ali eu coloquei a questão da parábola do rico e Lázaro. Vou ler, depois vamos comentar um pouquinho. Sim, Deus bem vos conhece, ó pobres e ricos de agora. Eu gostei muito quando ele coloca essa questão de agora. Pobres e ricos de agora. Esse instante, alguns numa prova e outros noutra, mas é de agora. De agora. Porque essas são condições que são passageiras, são parte da experiência do Espírito. Mas vós não vos conheceis, a ver de saber quem sois e o que sois após a prova passada. Tereis então de vos lamentar se sucumbirdes, e congratular-vos-eis em vosso íntimo, convosco próprio, se vencerdes. Nem a pobreza nem a riqueza de per si conduzem à salvação ou à perdição, mas o modo como o pobre recebe a dor e o rico aufere o prazer, há de acarretar noutra vida esta ou aquela consequência. Então, não é a pobreza, não é a riqueza a questão, mas a forma como cada espírito recebe cada uma dessas provas. E aí, quando chegarmos ao grande encontro com a nossa consciência, nós conheceremos um pouquinho mais de nós mesmos. E quantas vezes nos lamentamos. Nesse livro aqui, Em Torno do Mestre, tem comentários dessa parábola do rico e Lázaro. E é interessante que ele comenta ali uma questão. O rico, ele não colocou nome. Agora, o pobre, que é Lázaro, está ali, anotado. O Pedro de Camargo comenta que não colocou nome porque procurou entre os ricos e não encontrou nenhum que pudesse ser nomeado para pôr na parábola. Mas encontrou Lázaro, que era esta pessoa extremamente pobre, que mendigava na porta do rico, na porta de um rico. E o rico estava tão inebriado pela sua posição de riqueza, tão inebriado, né, pelos vinhos que tomava, pelas uvas que degustava, que sequer enxergava Lázaro ali para poder ajudá-lo. E Lázaro era acompanhado de uns cães, de uns cachorros que lambiam as suas feridas, né? Então, ele não era visto pelo rico hora nenhuma. E a morte chega para todos, né? Tanto para o rico quanto para o pobre, porque a morte é bem democrática. A morte não tem escolha, não, para todos, ricos, pobres, todos são visitados pela morte. E ao serem visitados pela morte, ambos passam, né, para a erraticidade, para o plano espiritual, e eis que o rico, que era rico na terra, estava em grande sofrimento, sentia sede, e ninguém vinha mitigar-lhe aquela sede. Sentia fome e ninguém vinha alimentá-lo. E olha que ele observa Lázaro numa posição muito acima da dele, né? Uma posição de tranquilidade, sem sede, sem fome, passando muito bem. E ele fala com o pai Abraão: Pai Abraão, pede a Lázaro que venha até mim, que traga, né, que molhe, umedeça um pouco os meus lábios. Peça a ele que me traga, né, algo de comer. E aí o pai Abraão, né, uma parábola, né, simbólico. E o pai Abraão, né, explica a condição, que aquele rico já tinha tido tudo aquilo enquanto estava na vida física, sem aproveitar bem. Enquanto Lázaro, na sua condição de miséria,
atravessou a condição de miséria sem maldizer ao Senhor, sem desesperar-se e sempre procurando uma maneira de superar a condição que ele tinha. Então, por isso, no plano espiritual, Lázaro era muito acima dele. E nessa hora acontece uma coisa muito interessante também, que o rico sai um pouquinho dele mesmo e se preocupa com seus irmãos que ainda estão na terra. Então ele fala, pai Abraão, pede a Lázaro para ir até a minha casa e falar com os meus irmãos, né? Contar aquela realidade. E pai Abraão fala para ele, os seus irmãos já têm os profetas, já têm aonde se instruir, como você também teve. Não é indo um desencarnado, especialmente Lázaro, né, que não era nada considerado na sociedade, falar com eles que vai garantir que eles vão despertar. Então, eles também vão ter que despertar dentro dos recursos que ele tem. E como nós estamos aqui agora também sendo, né, não falei para ninguém ligar, ninguém entrar aí no Facebook da Unidade de Caridade, né, ninguém vir para cá ouvir essas questões. Nós também já estamos aí, olha, embebendo, nos alimentando muito dessas realidades. E quantas vezes vem mensagens do plano espiritual e não são levadas em conta? Acham que é tudo mistificação, acham que não é verdade. Tem pessoas que, às vezes, o espírito está ali, olha, materializado na sua frente, ele vê, ele conversa, ele leva um objeto que esse espírito materializa para ele, não acredito em espíritos. Isso não existe, tudo é mistificação. Então, não seria a volta de Lázaro para os irmãos do rico que poderiam promover essa questão dessa mudança. Bom, então aí, é só para a gente ter uma ideia sobre essas duas posições. Aí eu vim agora para um pouco mais da realidade mais atual, que fala sobre o mapa da fome no Brasil. Lá no final coloquei uma reportagem que tem no jornal, no G1, e o outro é um artigo também que lá no final tem, é fácil de encontrar na internet. A fome no Brasil, histórias, causas e consequências. Então fala que a fome no Brasil já começa desde a colonização com o sistema da escravidão. Então, a desigualdade social, a fome no Brasil já começa desde a sua colonização, com a questão da escravidão. A fome existe desde o período colonial, tá ali, né? Na era Vargas, na década de 1930, o governo implementou políticas que começaram a impactar a segurança alimentar da população, com a criação do salário mínimo e programas como o Serviço de Alimentação da Previdência Social, a Comissão Nacional de Alimentação e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, lá na década de 1930, já na era Vargas, já começam a ter programas sociais já preocupados com a questão da fome no Brasil. Então, a gente observa, né, que a gente fala, não, o mundo está mudando, está piorando. Não. Né? Nós temos aí caminhado a passos bem curtinhos, nós temos ido. Um personagem importante na luta contra a fome no Brasil, nesse período, é o médico e sociólogo Josué de Castro. Esse médico e sociólogo escreveu algumas obras, como Geografia da Fome, em 1946, e Geopolítica da Fome. Nesses livros, ele definiu o problema da fome como uma questão política. Quando a gente fala em questão política, não política partidária. E não apenas uma consequência de fatores ambientais. Então, não era somente questões ambientais, é uma questão que precisaria de uma gestão política. Nesses livros, ele coloca. Aí, alguns programas foram sendo implementados ao longo dos anos, das décadas, para tentar modificar esse mapa da fome. Eu fui citando alguns nomes ali que eu vou somente ler para a gente saber. Ó. Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, que levou a uma redução significativa da desnutrição. Crianças, especialmente, né, morriam muito mais do que hoje por desnutrição. Programa Nacional do Leite para Crianças Carentes. A primeira iniciativa de distribuição de cupons de alimentos em larga escala no Brasil foi nesse programa. Programa Gente da Gente, que distribuiu cestas de alimentos para famílias vítimas da seca do Nordeste. Política Nacional de Segurança Alimentar. Movimento, Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria e pela Vida. Esse é muito conhecido, né? Aquele programa do Betinho, né? Quem tem fome tem pressa. Programa Comunidade Solidária, uma iniciativa que focava na parceria entre o governo e a sociedade civil.
Agora, no começo dos anos 2000, as taxas de pobreza e desemprego subiram, e com elas as iniciativas internacionais de combate à fome, com a retomada dos programas sociais, com a criação do Bolsa Escola e do Bolsa Alimentação. Também depois do programa Fome Zero, também é bastante conhecido. Os resultados dessas políticas públicas fizeram o Brasil se tornar referência mundial no combate à fome. Entre 2002 e 2013, a população de brasileiros considerados em situação de subalimentação caiu em 82%. Olha que importante, né? Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, melhora que retirou o país do mapa da fome pela primeira vez na história. Então, né, desde a colonização, de 2012 a 2013, foi a primeira vez que o Brasil saiu do mapa da fome. Entretanto, a partir de 2017, as taxas de pobreza e insegurança alimentar voltaram a crescer devido ao sucateamento de programas sociais aliado ao desemprego e inflação dos alimentos. Então, mais uma virada, né, no movimento político. E os impactos da pandemia de Covid-19 no Brasil representaram um retrocesso histórico de 2 décadas, né? A questão após a Covid tem sido bastante séria. A crise sanitária escancarou as desigualdades sociais já existentes por aqui. No início da pandemia, em 2020, os números da fome no Brasil já tinham voltado ao nível de 2004, com 9% da população convivendo com a escassez de alimentos, de acordo com o segundo inquérito nacional. Tudo é documentado, tá, gente? A fome passa a afetar 15,5% da população do país, o que representa mais de 33 milhões de brasileiros, né? Regredindo aos patamares da década de 1990. O Brasil voltou ao mapa da fome em 2022. Então, para entender melhor como a insegurança alimentar se manifesta no país e qual é o perfil da população com fome, confira outros dados do IBGE de 2023. Então, 2023 são dados do IBGE. 152 milhões de pessoas estavam em segurança alimentar com acesso regular e adequado à alimentação. 64,2 milhões de pessoas conviveram com algum nível de insegurança alimentar, ou leve, ou moderado, ou alta. 58% das pessoas com fome estão na região norte e nordeste. 1,6 vezes mais probabilidade de insegurança alimentar grave entre mulheres em relação aos homens. 2,4 vezes maior a incidência da fome entre as pessoas autodeclaradas negras em comparação com as brancas. 2,4 vezes mais frequência de pessoas sem escolaridade estarem com fome versus quem possui ensino médio completo. Isso ali é um perfil, né? 59,4% dos domicílios em insegurança alimentar eram chefiados por mulheres. Então, esse é um perfil do mapa da fome que o IBGE relatou em 2023, ou seja, ano passado. Mesmo estando em um dos maiores produtores de alimento do mundo, né, que é o Brasil, milhões de brasileiros e brasileiras ainda passam fome por conta da má distribuição de alimentos no país. E as falhas na cadeia de produção e distribuição também geram outro problema preocupante, o desperdício de alimentos. Não precisa muito, né? É só ligar em qualquer jornal, qualquer telejornal que a gente vê. E quando fala do desperdício de alimentos, será que a gente tem alguma coisa a ver com isso, gente? Será que diariamente ali, no nosso cadinho, ali na nossa casa, no nosso pedacinho, a gente pode, né, minorar esse desperdício, essa questão? Tem umas imagens meio fortes agora, tá? Mas são uma realidade. Não podia ficar só lá na parábola. Garimpo contra a fome. Ainda bem que não dá para ver muito bem. Sem comida, moradores do Rio recorrem a restos de ossos e carne rejeitados por supermercados. A pobreza extrema que leva pessoas a buscar os restos
foi acentuada no Brasil durante a pandemia de Covid-19. Então, passou nos jornais. Eram um motorista e um ajudante de caminhão que entregavam carnes numa rede grande de supermercados. Depois que o mercado tirava a parte, né, que poderia ser vendida, por iniciativa deles mesmos, esse motorista e o ajudante iam lá para uma pracinha ali na Glória, perto ali da Feira da Glória, paravam numa praça e faziam uma fila. E aquelas pessoas sem condição iam lá e escolhiam ainda dos restos, entre ossos e pelancas e coisas que não seriam mais vendidas. Então, isso logo após a Covid, aqui no centro do Rio. Aqui tá, ali botei ali, mas no final tem onde está essa reportagem, tá? Aí um fotógrafo faz um ensaio com restos de comida em bandejas precificadas para criticar a fome. Se não tiver legenda, você acredita que é verdade. Até uma expositora que veio aqui de Mesquita, Jaqueline Mafra, ela trouxe essa reportagem. Nas fotos, ele coloca sobra de alimento em bandeja de isopor, com valor afixado, como ocorre nos supermercados. A ficção, postada nas redes sociais, precisou ser explicada por parecer real. Parecia tão real que as pessoas já achavam mesmo que estavam sendo vendidos aqueles restos de alimentos por um preço bem mais barato. Esse repórter, né, ali foi em 2021 essa reportagem. Ele chamou esse ensaio fotográfico de Mercado da Fome. É um artista pernambucano chamado Flávio Costa. Ali, ó, botou sobra de um hambúrguer, embaladinho, né, com etiqueta, ó, R$ 2,04. Aí ali até aparece qual seria o preço do hambúrguer inteiro. Ali do lado ele colocou carcaça de galeto na brasa, R$ 1,90, aquelas carcaças ali. Ele fez um ensaio fotográfico para chamar a atenção, para impactar com relação às desigualdades sociais. O resto de melancia, 34 centavos. Tem algum desperdício nisso? Um pedaço de pizza, R$ 1,50. Então, isso aqui tudo fotografado, embalado, foi um impacto muito grande aí nas redes. Aí ele precisou se explicar que era um trabalho. E ele soube que há mercados e açougues vendendo ossos e carcaças de peixe. Aí ele fala, fiquei indignado, porque sabemos que isso era até então doado. Ou seja, viram na fome uma oportunidade de dinheiro. É triste demais, né? Pensaram, se estão procurando osso, vou vender em vez de doar. Aí é o que ele fala, foi isso que levou ele a fazer essa exposição para impactar e para fazer mesmo um movimento contra a fome. Então, isso também passou na televisão, que estavam vendendo aquela parte que esses dois doavam em praça pública, estavam sendo vendidos nos mercados. Aí ele fez assim. Embora não seja proibido vender ossos, autoridades sanitárias desaconselham a prática e têm agido para impedir os estabelecimentos. O PROCON de Santa Catarina, por exemplo, determinou a suspensão da cobrança sob pena de prática de vantagem excessiva. Eu achei isso interessante ter no Código do Consumidor, tá? Artigo 39, Código de Defesa do Consumidor, é obter vantagem excessiva. Então, a gente vê que tem um avanço aí, né, na questão do código. Não é proibido, mas... Aí aqui um mapa da fome, ó. A parte em vermelho é justamente a insegurança alimentar grave. 8,7 milhões, 4% da população. Aí, ali no mapa do Brasil, olha, a gente vai observar a região norte, olha, olha, a região nordeste, ali a centro-oeste, sudeste e sul. Ali falando da insegurança alimentar grave por cada região. Isso aqui é uma iniciativa do Pacto contra a Fome. É de 2021, esse mapa. Tem o mapa também do Rio de Janeiro, tem os mapas regionais também para a gente ter uma ideia. Mas nem tudo está perdido, tá? Vou melhorar a vibração. Nem tudo está perdido. E essa iniciativa aqui é excelente. Aqui é um mercado que fala, é hora de ser solidário, doação de alimentos. Se você tem para doar, coloca ali na mesa. Se você precisa, retira ali na mesa gratuitamente. Mas eles colocam, pegue se você precisar. Aí aqui foi uma padaria lá no Piauí. O dono da padaria falou assim, muitos clientes compram 2 sacolas de pães e deixavam uma lá.
Houve até cliente ligando, perguntando se poderia levar comida de casa para pôr na mesa. Aí foi esse dono da padaria lá no Piauí que contou. Então, a pessoa comprava uma sacola de pão, comprava outra e deixava lá na mesa. Só que sempre com essa questão, né? Pegue o que você necessitar, mas lembre de que outras pessoas têm. Eu já vi também aqui pelas ruas, não me lembro agora em que local, que a pessoa fazia isso com roupas também. Uns cabides, botava um varal, colocava lá um cabide. Pegue se você necessitar. Em São Paulo tem muito. Se você puder doar, coloque ali. Então, algumas iniciativas, né, também nós podemos fazer. Porque, afinal de contas, estamos falando o tempo todo de nós mesmos. E aí, concluindo, volto ao livro Nas Pegadas do Mestre, quando ele diz: refleti, portanto, ó ricos e pobres de agora. Eu acho que eu vou sempre usar agora essa palavra junto, ó, ricos e pobres de agora. Precisamos acentuar isso, que é uma situação passageira, né? Para a maneira como recebeis a prova por que passais. O agora foge célere, rápido, né? Passa rápido. Cada dia, cada hora, cada minuto que se escoa na ampulheta do tempo é um passo dado em demanda do tempo dessa jornada. Então, passa tudo, ó, aqui as referências, na Pacto contra a Fome, o G1, e onde estão aquelas reportagens, né? Então, vamos refletir. Ricos e pobres de agora. Esse tempo passa rápido. Vamos aproveitar a experiência que estamos tendo. Vamos aproveitar a oportunidade que estamos tendo nessa imensa e maravilhosa escola que é o nosso planeta Terra. Então, que Jesus nos ampare, nos auxilie, que essas reflexões possam fazer eco em nós, que nós possamos, mesmo onde nós estamos colocados, pensarmos a esse respeito. Como nós estamos diante da prova que nós estamos passando? Quais são as ações que nós já conseguimos fazer em favor do nosso próximo? Então, cada um pode fazer um pouquinho que seja, um gesto que seja, já conta. Porque como está lá no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, não tem nenhuma boa ação que fique sem reconhecimento na lei divina. Como não tem nenhuma má ação que fique também sem a devida punição. Então, vamos compreender e vamos viver melhor. Obrigada. Nós agradecemos a presença de todos, agradecemos também a Jane, que esteve aqui conosco na noite de hoje. Nós possamos voltar aos nossos lares em segurança, em paz, levando essas vibrações, são ondas de calor humano que estamos recebendo aqui para os nossos lares. Vamos iniciar o momento do passe. Quem sentir necessidade que possa permanecer aqui no nosso salão, que possamos estar em silêncio, refletindo sobre a mensagem de hoje, tá bom? Para a gente poder estar contribuindo aqui com o finalzinho da nossa reunião. Então, vamos fechar novamente nossos olhos, agradecendo o Senhor por mais essa oportunidade de estarmos aqui recebendo tantas coisas boas, aprendendo, refletindo. Muito bom, tudo muito válido, bom para o nosso espírito, para o nosso aprendizado, que possamos colocar em prática, que possamos refletir sobre a mensagem que foi trazida pela nossa irmã, tão significativa, tão oportuna, necessária para estarmos pensando a questão da fome, da distribuição de renda, do nosso próximo, que muitas das vezes está ao nosso lado e a gente não consegue enxergar. Que possamos estar atentos a esses irmãos mais necessitados. Gratidão pela oportunidade de aprendizado da noite de hoje. Que possamos voltar para os nossos lares em paz, em segurança, levando essas vibrações que estamos aqui recebendo.
Abençoe os trabalhadores da nossa casa, do movimento espírita. Abençoe cada casa espírita do 10º Seu. Que todas possam estar receptivas ao público de uma forma geral. E assim, Senhor, te pedimos a permissão para darmos por encerrada a reunião da noite de hoje. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus.